Hoje, então, a liturgia nos apresenta estas viúvas, a viúva da primeira leitura, a viúva lá de Sarepta, e esta outra viúva da qual fala Jesus aqui no templo. Comecemos aqui, primeiro, neste evangelho, Jesus coloca a viúva, por um lado, que faz essa doação de 2 pequenas moedas, e faz um contraste com os escribas, os doutores da lei. Falemos um pouquinho destes 2 extremos lá, como era naquela época. Os doutores da lei eram chamados escribas, eram as pessoas que se dedicavam a estudar a Torá, a Sagrada Escritura, e outros livros judeus que comentavam a Torá. Eram os que sabiam ler, escrever, eram os que copiavam os livros, e eles eram especialistas na interpretação de cada um desses textos. Eles, a maioria, trabalhava no templo. Por sua vez, o templo era o grande centro financeiro naquela época. Não existiam bancos. Se você precisava trocar uma moeda, e lá tinham muitas moedas, quase cada rei tinha a sua própria moeda, você ia ao templo e podia trocar moedas. De fato, em Jerusalém, a moeda era o shekel, igual que hoje, e eles só aceitavam essa moeda. Então, você, se vinha de outra parte, tinha que trocar. E a verdade, isso era um grande negócio. Para começar, o câmbio não era muito bom lá no templo. Não? Você tinha que trocar o que dava e normalmente eles abusavam das pessoas. Em segundo lugar, tinham que oferecer sacrifícios no templo. E aí você tem que levar, depende, se você é mais pobre, uma pomba, uma pombinha. Se você tem mais dinheiro, tem que levar uma ovelha, um cordeiro. Mas a lei dizia que ele devia ser sem defeito. E olha que casualidade, os sacerdotes encontravam um monte de defeitos em todas as ovelhas que não eram compradas lá no templo. Essa orelha não está direito aí, não. Então, melhor vai comprar uma aqui conosco. Estão garantizadas, não? Então, eles tinham um grande negócio lá com tudo isso do templo. E tinham muito dinheiro. E as pessoas tinham, além disso, tinham uma grande reverência pelos doutores da lei. Nós hoje, por exemplo, o que é o que gostamos hoje na sociedade atual? Entretenimento. Então, nós admiramos e acompanhamos e seguimos tudo o que fazem as estrelas do entretenimento. As estrelas de Hollywood, as dos cantantes. Por quê? Porque isso é o que está de moda. E nós admiramos esses personagens. Falou uma coisa em Twitter, fez um comentário na televisão e todo mundo adora, entra, olha como vestiu. Bom, naquela época, o que realmente as pessoas valorizavam era a Torá, era a Sagrada Escritura, era a palavra que Deus tinha revelado ao povo. Portanto, aquelas pessoas que representavam essa palavra, que interpretavam essa palavra, eram também admirados. E todo o que faziam, todo mundo seguia. Dava o primeiro lugar, a primeira banca, etc, etc. Não é o caso aqui, não? Então, Jesus fala, não façam como eles. Eles gostam de tudo isso. E aí ele fala assim, que forte, devoram as casas das viúvas. Por quê? Porque efetivamente, quando as viúvas, por exemplo, ficavam aí com a herança do marido que já faleceu, aí ia o sacerdote, você poderia doar a sua casa para o templo, não? E então estavam muito interessados em pegar todas as heranças das pobres viúvas. Bom, esse era um extremo. Do outro lado estavam os órfãos de as viúvas e os viúvos, que naquela época, uma época que você não tem previdência, não tem aposentadoria, não tem segurança social, não tem nada, eram as pessoas mais desprotegidas da sociedade. Se aquela viúva tinha alguma herança, tudo bem, disso vivia. Mas se não tinha nada, viúvo naquela época, ainda ele conseguia dar um jeito, mas viúva era muito postergada, ela não tinha praticamente, mas pela condição de mulher. Hoje, até ao contrário, não? Viúva sozinha se vira. Viúvo é mais complicado. Mas, naquela época, a viúva era a mais desprotegida de todas. E aí, nesse momento, então, chega esta viúva do Evangelho e doa 2 moedinhas. Aqui, a tradução é muito ruim. Ele fala que deu uma doação muito pequena, mas não valia quase nada. Na verdade, o texto fala exatamente quanto doou. 2 leptos. 2 leptos equivale mais ou menos, um lepto é o salário de um dia dividido por 128. Assim funcionava. Então, você pega o salário de um dia, divide por 128, isso é um lepto.
Se você pega hoje o equivalente, o salário mínimo aqui em Brasil, por exemplo, diário é R$ 32. Divida por 128, dá uma moeda de 25 centavos. Imagina que essa pobre viúva deu duas moedas de 25 centavos cada uma. Essa é a doação dela. E Jesus agrega, era tudo o que tinha que viver para viver. E que fez aquela viúva com tudo o que tinha para viver? Escolheu dar para o templo. Quando esos sacerdotes tinham todo o que precisavam e mais. Mas era uma oferenda que ela fazia para Deus. Na primeira leitura temos uma outra viúva, a viúva de Sarepta. Isso é o norte de Israel, perto da fronteira, da limite com o Líbano. Lá tinha uma grande seca em Israel. Até Elias passou muita necessidade e ele estando por esos lados, não? Exatamente em Haifa, aí ele encontrou essa viúva. E pediu para ela, dá-me de beber, dá-me de comer, estou morrendo de fome. E ela falou, Senhor, ela não era judeia, mas reconheceu em Elias o nome de Deus. E falou assim, Senhor, eu não tenho nada mais que este pouquinho de farinha, este pouquinho de óleo, eu vou fazer um pão, eu vou comer com meu filho e vamos morrer. E Elias fala assim, mulher, confia, faça para mim que Deus fala para você. A sua farinha não acabará, ou seja, a jarra de azeite não esgotará também. E assim foi. Ela multiplicou a farinha para ela e puderam seguir vivendo. Qual é a lição que nós tiramos de tudo isto? O que Jesus quer nos ensinar com este evangelho de hoje? Em primeiro lugar, a generosidade, o desprendimento, a necessidade de viver desprendido dos bens materiais, já falamos disso 1 ou 2 domingos atrás, e depois ajudar efetivamente a igreja. Olha que o templo, ele não precisava, mas Jesus não critica o fato de ajudar, porque isso é assim, é uma tradição muito antiga em Israel, que todos os judeus deviam ajudar à manutenção dos sacerdotes, à manutenção do templo. E isso não foi criticado por Jesus, ao contrário, isso se mantém até o dia de hoje. É dever de todos os fiéis católicos ajudar na missão da igreja, na missão da evangelização, que não é o mesmo que ajudar os pobres, isso também. Mas também a igreja precisa evangelizar, continuar a missão de evangelização, etc., etc. E somos todos os fiéis católicos que estamos chamados a colaborar com ele. Quanto temos que doar? Olha, no Antigo Testamento, nas 12 tribos de Israel, tinha uma porcentagem, que era 10% o dízimo, não? O 10% de toda a sua colheita, etc. Jesus não falou de porcentagem. Hoje você encontra muita igreja protestando, falando que a Bíblia diz que 10%. Sim, no Antigo Testamento. Jesus não falou de porcentagem. Ainda mais, eu acho que vou ser sincero com vocês, se todos os católicos doaram 10%, a igreja teria muito mais do que precisa. E não se trata disso, se trata apenas de ter os meios necessários para evangelizar. Isso é tudo. Do resto, todos nós, sacerdotes, enfim, membros da igreja, estamos chamados a viver com a mesma simplicidade e pobreza com que Jesus viveu. Mas hoje não é assim. Não temos os meios para evangelizar, para poder fazer nossa missão, para poder construir igrejas em tantos lugares que precisam. E nós, todos católicos, temos uma responsabilidade. Eu ajudo também, por exemplo, com a formação de sacerdotes no seminário. Rapazes que querem ser sacerdotes e têm que pagar a formação deles. Muito difícil, muito duro trabalhar isso, conseguir o dinheiro necessário para todos os estudos durante tantos anos, etc. Mas Jesus nos convida, sim, a ser generosos, a ser desprendidos. Onde nós temos que doar? Ali onde você receba o seu alimento espiritual. Não é verdade também que às vezes se fala, não, você tem que doar o dízimo na paróquia. Depende. Hoje, nesta sociedade que nós vivemos, às vezes as pessoas assistem a uma missa que não é a paróquia dele. Fica mais longe, mas tanto faz. Eu gosto de ir lá. Você pode ajudar lá. Não, eu quero ajudar porque a mim me ajuda muito um convento de monjas. Perfeito, mas a missão da igreja, o importante é isto, a missão da igreja é diferente da ajuda dos pobres. A missão da igreja também precisa de ajuda dos leigos, dos católicos, nesse compromisso para poder continuar a missão que Jesus nos deixou. Aí depois falamos e escutamos muitas vezes pessoas dizer, não, é que a igreja tem muito dinheiro. Então, acontece o seguinte, a igreja, na verdade, não funciona como uma empresa.
Uma empresa, como funciona? Ela concentra todo a receita na diretoria, não? E aí, via orçamento, distribui a todas as lojas. Imagina que tem um monte de lojas, não? Vende, toda a receita se concentra e cada loja funciona com orçamento. O presidente da companhia, não? Distribui o necessário para cada loja e tem que produzir, exige não? Contas e enfim, que a coisa funcione direito. A igreja funciona ao contrário, não é de cima para baixo, ela funciona de baixo para cima. Então, digamos que o esquema é o seguinte: cada paróquia se vira. Vá e consiga seus recursos, construya seu templo e mantenha todo o que precisa. Todo mês, cada paróquia tem que dar à diocese um 10%. Se é possível. Se não é possível, um 10%, um pouco menos, enfim, cada um faz a sua parte. Aí, 5 coleitas durante o ano são para o Vaticano e para diversas intenções. Nós temos 5. Uma é o Óbolo de São Pedro. Todas as paróquias colaboram e esse dinheiro vai para a manutenção do Papa, do Vaticano, de todas as embaixadas do Vaticano no mundo, que se chamam nunciaturas, etc. Do Óbolo de São Pedro. Em segundo lugar, temos una colecta para la CNBB, la Conferencia Episcopal aquí brasileira, una otra colecta para as missões, África especialmente, Ásia, etc. Uma outra colecta para manutenção dos lugares santos em Terra Santa e finalmente uma colecta para os pobres que é administrada pelo Santo Padre, por el Papa, não? Então 5 colectas para essas intenções gerais. A diocese recebe das parroquias e as parroquias recebem dos fiéis que colaboram voluntariamente. Então, é um chamado para ser mais generoso, para colaborar com a missão da igreja. A igreja não tem muitos recursos, na verdade, sim, tem patrimônio, mas esses patrimônios, essas igrejas do século XVI, você não vai vender, é patrimônio da humanidade, é para glória de Deus e você tem que guardar, conservar para que todo mundo possa conhecer e visitar esses lugares. Mas nós precisamos continuar a missão de evangelização. Por isso, o evangelho de hoje não apenas nos convida, aqui talvez uma ideia muito importante do evangelho, não apenas nos convida à generosidade, ao amor, ao desprendimento, mas sobretudo à confiança. O que Jesus está elogiando nessa viúva não é a quantidade de dinheiro, é muito pouco, mas a confiança que essa mulher teve e deu para o templo, o único que tinha para viver. Como é possível? Porque ela confia em Deus, porque ela pensa que Deus dá para ela os bens materiais e, portanto, se eu dou para Deus, Deus também me vai dar. Essa é a mentalidade de um homem e de uma mulher de fé. Sabe que todo o que nós temos, recebemos de Deus e, por outro lado, eu dou para que Deus também me abençoe e me ajude e saiba que eu não estou apegado, que eu sou desprendido e que eu confio em Ele, por cima, inclusive, das minhas próprias forças. Existe uma lei espiritual muito interessante que Jesus insiste várias vezes no Evangelho. Uma lei que vincula a sua apego e o jeito em que você gestiona os bens materiais e os dons espirituais que Deus nos dá. Jesus falava deste jeito, Lucas capítulo 16, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo impío, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não sabe gerir as coisas materiais que Deus te dá, como ele vai te dar os bens espirituais? Os bens espirituais são muito mais valiosos que os bens materiais, mas precisamente do jeito que nós gerimos os bens materiais, mostramos para Deus nossa confiança, nosso desprendimento, nosso amor. E aí Ele também nos abençoa. Na parábola dos talentos, Jesus insistirá, se vocês não são fiéis nas coisas pequenas, como vou confiar nas grandes, as maiores? Nós temos que ser desprendidos, mas também aprender a confiar em Deus e dar para Ele. Nós muitas vezes gerimos nossos recursos, então recebo um dinheiro, pago minhas contas, depois gasto no entretenimento, talvez, nisto, no outro, um restaurante, e ao final, se sobra dinheiro, faço uma doação. Tudo bem, isso mostra amor, mas não mostra confiança. Confiança é como a viúva, primeiro dar a Deus, porque eu sei que Ele é o mais importante. E aí Ele te abençoa. Eu me lembro muito, uma vez me convidaram a jantar a uma casa, um casal
muito jovem, um casal jovem que eu tinha casado há uns anos antes. E ele era arquiteto, ela não me lembro exatamente, mas eles estavam os dois sem trabalho. E eles tinham o hábito, estivemos jantando juntos, e aí eles me contaram, pai, nós sempre temos o hábito de dar nosso dízimo à igreja. E eu falei, não, mas pessoal, tranquilo, agora que estão sem trabalho, você não precisa, não? Você poupe, nunca sabe, não? Eu fui bem assim, bem terra a terra, como bem escéptico. E ele falou, não, de jeito nenhum, ao contrário. Eu não tenho trabalho, mas me vão saindo coisinhas aqui, coisinhas lá. Então eu calculo mais ou menos quanto vou ter este mês, e o primeiro que faço é dar à igreja meu dízimo. Porque eu penso assim, é Deus que me manda essas oportunidades. Então eu vou mostrar a Deus que eu confio nele antes que nenhuma outra coisa. E aí ele me abençoa. E nunca nos falta nada, Padre, apesar de que não temos trabalho. Eu fiquei admirado. Essa é a confiança, essa é a fé. Eu acho que Deus nos convida cada vez mais a ter um coração desprendido, porque assim colocamos nosso coração nas coisas que verdadeiramente valem, que são as coisas espirituais, que são os tesouros que nós acumulamos no reino dos céus. Vamos pedir à Santíssima Virgem que nos dê esse coração com fé, com confiança em Deus, para ser bem desprendidos, para ajudar a igreja em todas as suas necessidades, para ajudar nossos irmãos também em todas as suas necessidades, e assim ter um grande tesouro no reino dos céus. Que assim seja.